Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Inter vacila em casa, o Palmeiras vence fora e o Galo respira. Os destaques da noite dessa quarta-feira dos brasileiros na Libertadores. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, vamos começar com o Colorado, que recebeu o Nacional de Montevidéu no Beira-Rio e foi um jogo animado de assistir, porque olha, a gente teve chances para os dois lados e tem algumas coisas interessantes para a gente tratar nessa partida. O Inter abre o placar, começa com uma intensidade muito alta no jogo, né? O Mano escala um 4-2-3-1 ali, com o Campanharo e o Depena mais recuado como um volante, aí aqueles três meias ali, né? O Alan Patrick, o Wanderson e o Maurício com o alemão lá na frente, né? Que é um jogador que tá conquistando a titularidade porque o Luiz Adriano não tá bem lá no Inter, não tem entrado bem. E o alemão, cara, até os 20 minutos, 30 minutos do primeiro tempo, fez talvez a melhor partida dele com a camisa do Inter. Impressionante. Deu um passe maravilhoso de calcanhar pro Wanderson, que perdeu um gol feito. Deu um chute a média distância que o goleiro defendeu, brigou com os zagueiros. Olha, tava um cara assim, parecia um cara de um nível muito mais alto do que normalmente ele demonstra ser. Embora seja um cara que faça os seus golzinhos de vez em quando, foi o herói da vitória sobre o Metropolitano também, né, nos acréscimos, lá no Beira-Rio mesmo, que é até então a única vitória que o Inter tem na Libertadores. Mas o Inter ali chega ao seu gol a 10 minutos numa bola parada, né? O Mercado de cabeça acaba vencendo, o zagueiro tá acompanhando ele, depois solta e ele acaba de cabeça vencendo o goleiro Sérgio Rocher. Bom goleiro, seleção uruguaia, titular inclusive na Copa do Mundo, que o Grêmio está tentando contratar. Porque né, o Grêmio já trouxe do Nacional o Luizito Soares, que estava lá na temporada passada, o Felipe Carbajo, que é volante também, e com essa indefinição, né, em relação ao Adriel, aquela confusão toda, e o Grêmio não tem tanta confiança assim no Gabriel Grando, o ex-Chapecó e o Breno. Enfim, o Grêmio tá de olho nesse goleiro que pegou bastante, viu? Porque o Inter criou oportunidades. Mas abre o placar a 10 minutos, poderia ter ampliado o marcador e não o faz. A partir dos 30, o Nacional percebe que poderia, né, talvez conseguir algo melhor no jogo, começa a atacar até que o Sabala faz uma jogadaça pelo lado esquerdo, sai costurando, a defesa do Inter olhando, ele tabela com o Vitão, né? Ele chuta, tenta dar um passe, a bola bate no Vitão, volta, ele tira do goleiro, né? E chuta, mas assim, acho que o Kehler deu uma aceitada. Inclusive, o tema goleiro, ele precisa ser debatido no Inter, né? O Inter contratou o John, goleiro do Santos, né? Reserva, para disputar a titularidade com o Kehler. Chegou a ter uma ou outra oportunidade, mas acho que o Kehler já demonstrou que é um goleiro inseguro, instável, né? O Inter precisa ter um goleiro mais afirmado. E olha, o Kehler, para mim, falhou nos dois gols e entregou, ou quase entregou, outras tantas vezes. Saiu errado, se atrapalhou com a bola, quase originou gols do Nacional. O Nacional poderia ter vencido em outras falhas do Kehler. Foi um jogo, assim, horroroso do goleiro do Inter e não é o primeiro. Então acho que o Inter tem que repensar essa história. Vem o segundo tempo, cara. E aí o segundo tempo foi trocação pura, lá e cá, meu Deus do céu, o Nacional perdendo o gol, eu falando, caramba, o Nacional ainda vai vencer esse jogo e tudo mais. Aí o Inter tem um gol anulado a 31 minutos, né? Um gol que o Pedro Henrique entra melhor, o time, o Pedro Henrique, né, não tá numa fase tão boa assim, porque ele tem perdido gols e agora deu azar, né? Porque ele recebe um passe maravilhoso, ele faz o facão, consegue chegar na frente do goleiro, só que ele divide com o goleiro, a bola bate no braço dele, né, meio que no cotovelo, e ele toca pro fundo da rede. O VAR chama, evidentemente, para anular o gol do Pedro Henrique. Ali seria o gol da vitória. 31 minutos do segundo tempo. Só que aí aos 38, o Luca, que tá iluminado, né? Ele faz a jogada do gol do alemão que eu citei contra o Metropolitano e tudo mais. Entra pelo lado esquerdo. No primeiro toque na bola, ele cruza pro Depena. O Depena, pum, faz o gol. E ali seria o gol da vitória colorado. O Depena ex-nacional, nem comemora e tudo mais. Foi revelado por lá. E aí o Inter estaria ali vencendo, não fosse porque o Nacional nunca desistiu do jogo, a verdade é essa, né? E aos 45:30, um cruzamento do Polenta, o Nogueira, o zagueiro, entrou no meio da defesa, que falha defensiva, né? E o Kehler não sabia se saía, se não saía na bola e tudo mais. Nessa indefinição, o Nacional empatou. Com isso, vejam só, o Inter perdeu a chance de ser líder do grupo. Por quê? Porque o Nacional, antes do jogo começar, tinha 6 pontos, o Inter 4. O Inter vinha de um empate contra o Independiente Medellín e essa vitória contra o Metropolitano. 4 pontos. O Nacional, 6. Então, o Inter vencendo iria a 7, passava o Nacional, líder do grupo.
Com o empate, o Nacional foi a 7, o Inter foi a 5, o Independiente Medellín, que meteu 4-1 no Metropolitano nesta noite, também foi a 4, e o Metropolitano não pontuou, é o lanterna, é o saco de pancada, 0 pontos. Então acontece o seguinte, Nacional, Inter e Independiente de Medellín estão separados por uma diferença mínima, né? 7, 5 e 4. O Inter é o segundo por enquanto, mas vai ser, né, essa disputa até o final para buscar uma classificação. Vamos falar de Atlético Mineiro e Aliança Lima do Peru. Olha, o Galo precisava vencer, perdeu as 2 primeiras na Libertadores, jogava em casa, enfrentando o time do Cueva. Vocês lembram do Cueva? Pois é. E olha, o Atlético amassou o Aliança Lima. Só que tem o seguinte, né? Como vem sendo uma constante do Atlético Mineiro, cria, finaliza e não consegue converter em gols. E quase que o resultado seria o mesmo, porque foram 30 finalizações contra 2 do Aliança Lima. Foi um amasso, só que o resultado foi só 2-0. Mas também a gente teve assim, o Galo teve muitos desfalques, tá? Muitos jogadores suspensos, não tinha lateral direito para colocar em campo. O Kudê, que estava suspenso também, não foi, viu o jogo das tribunas, né? Teve o seu auxiliar à beira do campo, escalou um time com 3 zagueiros, né? O Bruno Fux, o Nathan Silva e o Jamerson. E aí depois o Hever entrou no segundo tempo. O Rubens, e aí foi muito acionado pelo lado esquerdo, jogou bastante, inclusive, por ali. As jogadas do Galo saíam muito por ali, mas ele estava sem lateral direito, né? Porque o Mariano estava suspenso, o Saravia sofreu uma lesão de última hora, então, fora os outros lesionados, os outros suspensos, estava sem o Paulinho, por exemplo, o Patrick também, que está machucado, enfim, uma infinidade de jogadores no DM, e o Galo precisava fazer o resultado, precisava. E aí o Vargas perdeu muitos gols, o Pavon voltou, estreou, né, finalmente na Libertadores, depois daquela suspensão que ele teve de 6 jogos lá da confusão com o Boca. O Zaratio também. Cara, o Vargas perdeu muitos gols assim feitos. O Hulk perdeu até um pênalti, sofrido pelo Rubens, finalzinho do primeiro tempo, que daria uma tranquilidade pro Galo. Mas aí ele telegrafou, o goleiro defendeu, a bola passou do lado. Mas assim, os gols perdidos pelo Galo, cara, a bola passava na frente, o cara perdia o gol embaixo da trave, assim, tipo, batia, era só bater nele e entrar. Chegava na frente do goleiro, chutava a bola, passava isso aqui. Cara, impressionante. Acho que o torcedor do Atlético tem que comemorar a produção ofensiva, que realmente está incrível. Agora, tem que lamentar o fato dos caras não estarem com o pé calibrado. E aí vejam só, quem surge para resolver a parada? Igor Gomes, defenestrado do São Paulo, depois de 19 jogos sem marcar, né? Até porque não é a principal função dele, mas o volante que chega, né? O meio-campista que chega como ele tem que deixar os seus golzinhos, e ele acabou resolvendo o jogo pro Galo, marcou 2 vezes, vejam como é a confiança, né? Um deles numa jogada individual, ele recebe a bola pelo lado esquerdo, vai driblando, costurando e chuta no contrapé do goleiro, e a outra, o passe não era para ele, bate na perna do zagueiro, e ele chega chutando de canhota no cantinho para fazer o segundo gol, os 2 gols no segundo tempo, e com isso o Igor Gomes garantiu essa vitória para o Galo. Fundamental, exatamente por conta dessas 2 derrotas iniciais. Aí você vê que o grupo está embolado, porque o Atlético Paranaense é o líder com 4 pontos e divide a liderança, na verdade, com o Aliança Lima, que não pontuou porque perdeu para o Galo 4 pontos também. O Galo conquistou seus primeiros 3 pontos na competição, vem na sequência junto do Libertad também com 3. Então tá 4-4, 3-3. Problema é que o Atlético Paranaense vai receber, na verdade vai jogar fora, né, contra o Libertad. E aí, eu acho que o Galo tem que torcer por um empate, porque aí embola tudo, né? Porque aí o Atlético, o Furacão, né, vai para 5, não desgarra muito, o Aliança segue com 4, o Galo 3 e o Libertad com 4, né? Passa o Galo também, mas enfim, o problema é se o Libertad vencer o jogo, por exemplo, vai a 6, passa todo mundo, o Galo vira lanterna, ou se o Atlético, né, o Furacão, vai a 7 pontos e aí desgarra dos demais e a briga vai ficar ali pelo segundo lugar. Enfim, tem muita coisa para acontecer ainda, mas o Galo vai ficar de olho, obviamente, nesse jogo da quinta-feira entre Atlético Paranaense e Libertad, e vai precisar melhorar sua vida na Libertadores. A boa notícia é que o time tem jogado bem, tem criado bastante e hoje conseguiu converter em gol. Palmeiras e Barcelona de Guayaquil, ou Barcelona e Palmeiras, jogo fora de casa, no Equador, e é impressionante esse time do Abel Ferreira. Impressionante. O jogo não foi fácil, gente. Não foi nada fácil. E o Palmeiras, que perdeu a primeira fora pro Bolívar, venceu a segunda em casa,
precisava pontuar pelo menos, né? O grupo estava todo embolado, todo mundo com 3 pontos. E antes do jogo começar, o Cerro tomou 4 em casa do Bolívar. O Bolívar que a gente imaginou que fosse, enfim, apanhar de todo mundo fora da altitude e que lá seria complicado, não foi o que aconteceu. Os caras foram a 6 pontos. O Bolívar vencendo o Palmeiras no primeiro jogo e agora o Cerro fora de casa. Então, realmente... tem que tomar cuidado, porque o Palmeiras vai enfrentar esse Bolívar também no Allianz Parque e não vão achando que é galinha morta. O Palmeiras sabe disso, que na Libertadores não tem jogo fácil, quase nenhum jogo é fácil. E esse jogo contra o Barcelona, ele se mostrou muito difícil, primeiro por um aspecto emocional, né? O Palmeiras perdeu no dia de hoje o seu coordenador médico, o Gustavo Maglioca, um sujeito que eu tive a oportunidade de conhecer, mesmo que em alguns poucos contatos, quando eu cobria o Palmeiras lá na academia de futebol, ele fazia conversas com os jornalistas, atualizando boletins médicos dos jogadores. Um cara muito gente boa, simpático, muito inteligente, né? Muito didático para explicar as lesões, tempo de recuperação, muito simpático com a gente também, porque a gente às vezes sabe, né, que pergunta muito, a imprensa às vezes não é tão bem vista assim por funcionários de clube e tal, e ele era um sujeito completamente fora da curva, fora da média. Bom, todo mundo que falou a respeito dele, né? Além de ser o cara que idealizou, né, o núcleo de saúde e performance lá do clube, que agora leva o seu nome. Então, meus sentimentos aí à família, aos amigos, aos torcedores do Palmeiras. Imagino como o elenco, né, deve ter lidado com a notícia. Ele já vinha lutando contra esse câncer no cérebro desde 2020, mas mesmo que seja algo esperado, né? O que é lamentável, nunca é fácil suportar isso. Os jogadores venceram, dedicaram a vitória para ele e o Rafael Veiga, que fez o primeiro gol, né, dedicou também para ele. Todos os jogadores, inclusive o técnico Abel Ferreira, usaram uma faixa preta de luto no braço. E os primeiros minutos esses primeiros minutos foi de uma supremacia do Barcelona, do time da casa. O Abel Ferreira explicou isso na coletiva. Isso iria acontecer. O Palmeiras teria que suportar esses primeiros 20 minutos. E foi o que aconteceu exatamente, porque o time foi para cima, o Palmeiras começou a entender de que forma poderia ficar um pouco mais com a bola, e dentro desse estudo do jogo, que a gente conseguiu perceber, aí sim entraram em campo 2 jogadores fundamentais, que se ausentaram, né, nos últimos dias do Palmeiras, e a gente viu como fizeram falta. Estou falando do Rony e do Rafael Veiga. Impressionante. Impressionante o poder de decisão que tem esses jogadores. Tanto que o primeiro gol surge de um passe do Rafael Veiga e o Rony rápido, chegando antes do goleiro e sofrendo o pênalti. Gol do Rafael Veiga. Isso nos acréscimos já antes de terminar o primeiro tempo, e ali o Palmeiras já vai para o intervalo com a vantagem. Vem o segundo tempo e logo em seguida, numa bola parada, onde o Palmeiras é mestre, é impressionante, o Palmeiras poderia dar aula, palestra, faculdade, curso, onde quisesse, sobre como aproveitar a bola parada. É inacreditável. Porque o Rony faz a pressão ali no primeiro pau e quem desvia é o zagueiro. Só que o Gustavo Gomes é impressionante, né? Ele defende bem, ataca bem, lidera bem e aí se joga na bola e marca o segundo gol do Palmeiras. Ele tem mais gols em Libertadores do que Ademir da Guia, César Maluco, Edmundo, Dudu, o Gustavo Gomes em Libertadores. É impressionante, é impressionante. O Murilo sofreu uma lesão no ombro com 26 minutos, né? Teve que ser substituído pelo Luan, então foi mais uma adversidade que o Palmeiras enfrentou no jogo. E aí depois de estar 2-0, cara, só deu Barcelona. Porque aí tem a estratégia do Palmeiras também, natural, você precisa fazer suas trocas, o time perde um pouco de qualidade quando você depende de certos jogadores, né? O Arthur não fez necessariamente um grande jogo, mas, como eu disse, o Palmeiras teve nesses 2 atletas, especialmente no Veiga e no Rony, o poder de decisão. E mais um que eu preciso citar, o Everton. Cara, é impressionante. Aí você vê como um time campeão ele se faz também com o goleiro. Porque óbvio que em jogos assim você vai sofrer. E você tem que saber sofrer. Só que sempre tem que ter um último recurso. E o Palmeiras tem um último recurso que é quase imbatível. Ele tem mais um jogo baliza zero, como a gente fala. Ele não sofre gols. E ele fez ou operou alguns milagres na partida. Ele fez algumas defesas incríveis. Teve uma bola na trave, que ele estava nela também, mas a bola seria um golaço realmente, o cara acerta a trave. Mas de resto, cara, ele fez defesas a queima-roupa espetaculares.
O Everton foi gigantesco no jogo. Então quando a gente olha 2-0 fora de casa, parece que foi fácil, não foi. O Barcelona pressionou depois de tomar o segundo gol para buscar o resultado, para diminuir a vantagem, para, enfim, tentar alguma coisa no jogo, buscar uma reação. E o Everton simplesmente foi um paredão, segurou os caras. E aí o Palmeiras começou a explorar o contra-ataque, até poderia ter feito um terceiro gol. Poderia. Faltou encaixar ali um terceiro gol, porque essa é a estratégia do Palmeiras mesmo. Ele ou controla a bola ou controla o espaço. O Abel Ferreira é mestre nisso, sabia que o jogo se dividiria desta forma, né? Que o Barcelona atacaria no começo, depois o Palmeiras controla o jogo e depois da vantagem conquistada, o Barcelona viria para tentar alguma coisa. E aí o Palmeiras soube sair disso. Incrível, incrível. Agora, o Bolívar tem 6 pontos, o Palmeiras também tem 6, então os dois dividem a liderança, por isso essa vitória foi muito boa. O Barcelona tem 3 e o Cerro tem 3. Como eu disse, o Bolívar meteu 4 no Cerro antes, então o Palmeiras ali está no bolo e agora vai para 2 jogos em casa na Libertadores, o que, né, dá para encaminhar aí a classificação para as oitavas de final. É um time cascudo, é um time que promete ainda crescer ao longo da competição. A gente sabe como esse time gosta e sabe jogar Libertadores da América. Então, olho nesse Palmeiras, olho nesse Verdão. E aí, brasileiros, na noite dessa quarta-feira, o Inter, né, acabou frustrando o seu torcedor, o Atlético Mineiro deu uma respirada e o Palmeiras fez o que precisava fazer fora de casa, como candidato que é sempre a ganhar essa competição. Comenta aqui o que vocês acharam dos jogos, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!